Muita gente diz que a feijoada foi inventada pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil, usando as partes do porco que os senhores não queriam comer. Mas será que foi assim mesmo que essa história começou? No vídeo de hoje, vamos conhecer a história da feijoada e entender como essa receita foi criada e ficou tão famosa no Brasil e no mundo. Os estudiosos da gastronomia e da história dizem que pratos como a feijoada, que misturam vários tipos de carne com legumes e verduras, existem há muito tempo. Para você ter uma noção, existem relatos de que esse tipo de receita já era feito na Itália, França e Espanha, na época do Império Romano. Até hoje, muitos países têm suas próprias versões parecidas com a feijoada. Em Portugal, por exemplo, tem o cozido. Na França, o cassoulet. Na Espanha, tem a paella, que é mais focada no arroz, mas também mistura um monte de coisa. E na Itália, tem pratos como a cazuela e o bollito misto, que também juntam várias carnes cozidas. Mas a nossa feijoada não pode ser considerada um prato como qualquer outro, porque temos ingredientes exclusivos que fazem toda a diferença. Para começar, o feijão preto, que é o principal ingrediente, é nativo aqui da América do Sul. Os povos indígenas guaranis chamavam ele de comanda, comaná ou cumaná. A feijoada provavelmente veio de um prato mais simples que o povo já fazia por aqui, o famoso feijão gordo. Era basicamente um feijão bem temperado com pedaços de toucinho e carne seca. A feijoada, então, seria tipo uma versão premium desse prato. Com o tempo, foram acrescentando linguiça, vários tipos de carne de porco, legumes e verduras. E aí foi começando a aparecer receita que a gente conhece hoje. E é justamente por causa da carne de porco que os historiadores ficam em dúvida se a feijoada foi mesmo criada pelos africanos escravizados. Essa dúvida faz sentido porque muitos desses africanos seguiam o islamismo, e essa religião não permite comer carne de porco. Então, fica meio estranho pensar que eles teriam inventado um prato em que a carne de porco é o ingrediente principal, né? Talvez você tenha ouvido a vida inteira que a religião dos africanos escravizados era o candomblé. Não é um pensamento errado, mas, apesar de não dar para dizer com certeza que a maioria dos africanos escravizados no Brasil era muçulmana, essa religião teve um papel muito importante na vida deles. Muita gente vinda da África seguia o islamismo. Uma prova disso é a Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835. Foi uma revolta liderada por escravizados muçulmanos que, mesmo vivendo em condições super difíceis, continuaram praticando sua religião. A troca de religião dos africanos escravizados, do islamismo para o catolicismo e, mais tarde, para o candomblé, não foi algo simples, nem rápido. Quando chegaram ao Brasil, os colonizadores forçavam os escravizados a seguirem o catolicismo, proibindo que eles praticassem suas próprias religiões. Isso é o que a gente chama de catequização forçada, ou seja, empurravam a religião católica goela abaixo, sem dar escolha. Mas os africanos escravizados encontraram um jeito de resistir. Usaram o sincretismo religioso, que é basicamente misturar elementos do catolicismo com suas crenças e tradições africanas. Assim, mesmo que por fora parecesse que estavam seguindo os santos da igreja, por dentro continuavam cultuando seus orixás e mantendo viva a própria cultura. E foi dessa mistura que nasceu o candomblé. A Revolta dos Malês, que a gente falou antes, é um ótimo exemplo de como muitos escravizados muçulmanos ainda mantinham firme a própria fé e lutavam não só contra a escravidão, mas também pelo direito de acreditar no que queriam. Então, não se pode dizer que é impossível que os escravizados tenham criado a feijoada, mas é pouco provável. O pesquisador Câmara Cascudo, que estudava as tradições e costumes do Brasil, dizia que a feijoada como a gente conhece hoje, cheia de carne, feijão, legumes e verduras, só surgiu mesmo lá pelo século XIX. E não foi nas senzalas ou entre os escravizados, não. Na verdade, ela teria sido criada em restaurantes mais caros, frequentados por pessoas ricas que, na época, eram donas de escravizados. Depois, essa receita começou a se espalhar por hotéis, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Mais tarde, teve um grupo de artistas, que eram chamados de modernistas, que queria mostrar para o resto do mundo que o Brasil era um lugar tão legal quanto qualquer outro país da Europa. E foi aí que a feijoada ganhou ainda mais destaque. Esses modernistas começaram a falar que a feijoada era um prato que representava bem o Brasil, porque ela é feita de misturas. Ingredientes indígenas, como o feijão e a mandioca, africanos, como o jeito de preparar e temperar a comida, e europeus, como os cortes de carne e a ideia de juntar tudo num ensopado. E no fim das contas, a feijoada é uma mistura de tudo isso. É um prato que representa bem o Brasil, porque tem um pouco de cada povo que viveu aqui, os indígenas, os africanos escravizados e os europeus. Então, mesmo que os escravizados não tenham inventado a feijoada sozinhos, foram importantes para ela existir como é hoje.